Irmãos, hoje nós vamos falar do mistério de Cristo, as duas casas de Israel. Peraí. Hoje nós vamos entender, irmãos, que os gentios, eles sempre fizeram parte da promessa, né? Sempre fizeram parte do corpo de Cristo. E esse mistério que Paulo fala dele, a gente tem que lembrar quem foi Paulo. Paulo viu coisas inefáveis. Então, a gente sabendo quem é Paulo, sabendo que ele tinha, né, níveis de revelações, ele escrevia coisas difíceis, entendidas. A gente vai pegar agora um texto muito famoso dele, muitos hoje, eles diferem a igreja dos gentios, né? Israel, os gentios, falam que Deus tem algumas promessas para cumprir com Israel, então ele vem, recolhe a sua igreja, seu reino de glória, e depois de um tempo que ele cumprir as promessas com Israel, ele volta para buscar Israel, e a gente vai ver que não é bem assim, irmãos. Que os dois, né, através do mistério de Cristo, fazem parte do mesmo corpo. Só começou lá para carregar. Esse estudo ele vai ser uma introdução, irmãos, porque é um assunto muito profundo, ele é um assunto muito demorado e é um assunto muito importante. Então, a gente vai criar hoje, né? Nós vamos criar uma linha de raciocínio básico, né? E futuramente nós vamos aprofundar nesse estudo. Eu vou tentar linkar o máximo possível o estudo de hoje com os demais estudos que nós já passamos algumas semanas atrás. Estudo do reino, herdeiros, promessas, tá bom? Eu irei transmitir para os irmãos agora. Só um minutinho. Sem dar spoiler. Os irmãos estão vendo aí? Tá dando para ver direitinho? Tá bacana. É sim. Então, vamos lá. Irmãos, as duas casas de Israel, mas nós vamos usar mais o termo o mistério de Cristo, porque esse foi o termo utilizado por Paulo. A gente vai ver que em Jeremias é a primeira vez que vai aparecer as duas casas de Israel. Então, a gente vai falar bastante mistério de Cristo. Deixa eu ver se passou. Irmãos, nós vamos iniciar com esse texto de Efésios 3, Efésios 3, do 3 ao 6. É uma carta que Paulo escreve aos Efésios, e ele vai deixar para a gente a seguinte informação. Deixa eu redar aqui. Isso. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Que mistério é esse, irmãos? O mistério de Cristo. Conforme escrevi agora há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, Paulo está falando o seguinte, irmão, quando vocês lerem o que eu escrevi anteriormente, vocês vão entender o que eu tive de discernimento do texto. Lembrando que conhecimento nós conseguimos adquirir, conhecimento nós buscamos. Agora, discernimento é dado pelo Espírito, né? Então, Paulo, já tendo o conhecimento, né, ele conseguiu discernir aquilo que o mistério de Cristo havia falado. Né? Ele vai falar o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos. Irmãos, em outras gerações não foi dado a conhecer, né? Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, nós vamos ver um texto agora a seguir que vai mostrar que desde o início, irmãos, Deus ele escolheu o povo de Israel para escrever a sua história, porém, em todo o mundo, as nações elas já faziam parte do corpo de Cristo, porque enquanto Israel rejeitava,
né, recusava, chateava Deus, né, fazia tudo ao contrário do que Deus ordenava para eles, Deus instituía, né? A gente vai ver que as nações em todo o mundo, do nascer do sol até o poente do sol, eles amavam a Deus, eles adoravam a Deus, ofereciam sacrifícios a Deus. Então, era grande, irmãos, o amor do povo das terras por Deus, diferente de Israel. Esse texto está em Malaquias 10:11. Ó, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Olha o que Deus vai falar para eles, irmãos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações. Irmãos, nações eu deixei aqui, entre parênteses, gentios, tá? O meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso. Irmão, se tem incenso sendo queimado, é porque nós temos sacerdotes, né? Se tem sacerdote, nós temos pessoas que trabalham para Deus. E trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos conseguem ver que Israel rejeitava Deus, mas no mundo todo as pessoas o amavam? As pessoas o sol nascia, eles engrandeciam a Deus. O céu estava se pondo, as nações também engrandeciam a Deus. Então, agora a gente vai entender mais que Cristo, ele veio pelo seu mistério, né, unir, né, os judeus com os gentios em um só corpo. Mas os gentios não eram separados, eles também eram corpo. Só que Cristo, ele está construindo para si um corpo, onde ele é o cabeça e a sua igreja é o corpo. A gente vai passar aqui por esse texto de Atos, que é onde nós vamos entrar mais profundo no mistério de Cristo. Nós vos anunciamos, em Atos, o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Irmãos, evangelho da promessa, né? Que promessas são essas? É o que a gente vai pegar no estudo hoje, mais aprofundado. Quer acrescentar alguma coisa aqui, Johnny? Não, tá perfeito. Nada a acrescentar, irmão. Aqui eu montei um esqueleto no final do estudo nós teremos esse esqueleto concluído, tá? Deixa eu ver se a setinha aparece. Parece. Desde Adão até a igreja de Deus, nós vamos ter esse entendimento, como que a promessa, mandamento e até mesmo Deus faz juramentos, né, em cima das promessas que ele fez. Então, esse é o esqueleto final do estudo hoje. Bom, a gente vai passar aqui pela promessa, a promessa sendo cumprida fisicamente. Deus vai dar alguns pré-requisitos aqui no tempo dos juízes, né? E aqui agora nos reis, no período dos reis, 40, 40, 40, significa 40 anos de cada. A gente vai entender como que o reino foi dividido, como que as duas casas surgiram, né? E depois a gente vai entender a promessa da divisão, Deus semeando, e por fim, a união dos dois povos, tá bom? Então, a gente vai aqui para Deus, ele tem uma promessa de descendência. Irmãos, essa palavra é muito importante, tá? Muito importante. Descendência. Irmãos, não tem um S ali no final, tá? Descendência. Vamos lá. A gente vai pegar aqui Adão, irmãos. Não pus referência, não. Depois eu coloco para os irmãos e coloco lá no grupo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sujeitai-a e dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Frutificar e multiplicar, encher a terra e sujeitai-a e dominar sobre os peixes do mar, aves do céu e os animais que se movem sobre a terra. A gente tem muita coisa aqui, irmãos. Deus, ele mostra aqui, irmãos, quando ele cria Adão e Eva, não está escrito, irmãos. A gente não tem um texto que fala isso, mas a gente meditando, a gente consegue ver que ali Deus está mostrando como que seria no futuro. Então, ele vai fazer o seguinte:
vai deixar ali para nós de entender que Deus cria um homem e a mulher, né, Adão e Eva, entrega o governo para eles, e agora Deus fala com eles assim, olha, vocês vão frutificar, vão multiplicar e encher a terra. Mas encher a terra de quê? De pessoas. E sobre essas pessoas, elas vão ser sujeitas a vocês. Ou seja, irmão, reinado. Agora, sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo o animal que se move sobre a terra, quer dizer o seguinte, sobre toda a criação de Deus, vocês vão dominar, né? Os irmãos que já fazem estudo há mais tempo sabem que aqui, é claro, a gente consegue ver o reinado, tá? Um reino. Porém, a gente conhece a história e nós sabemos que a Eva é enganada, né? E Adão desobedece, entregando, assim, todo esse reino. Nas mãos de quem? Nas mãos de Satanás. Eu vou mostrar para os irmãos que esse reino foi entregue para ele. Ele não tem capacidade para tomar esse reino de Deus, né? Não tem capacidade para isso. Mas ele é muito astuto, né? Até os dias de hoje ele engana as pessoas, não vai enganar. E olha que Adão e Eva eram visitados todos os dias por Deus. Mas, irmãos, enfim, quando o homem cai, Deus ele já começa a fazer uma promessa, olha, uma profecia, que eu vou pôr uma inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Então, a gente está vendo aí que vai vir um poderoso na terra. Só voltando aqui, irmãos, rapidinho, se o plano perfeito de Deus, irmãos, né, era Adão e Eva pecam. Então, o plano de Deus pode ser frustrado, irmãos? É claro que não. Então, se a gente fala que Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para reinar eternamente ali, não, irmãos, Deus está mostrando que no futuro ele viria um Adão perfeito e uma Eva perfeita. Adão representando Cristo e Eva representando a igreja, irmãos. Vamos lá. Aqui a gente vai. Aqui. Esse Noé não tem não, viu? Pode. E abençoa... tá. Bom. Então, irmãos, de Adão a gente vai pular lá para Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas vós frutificai-vos e multiplicai-vos, povoai abundantemente e multiplicai-vos nela. Né? A gente vê que Deus já tinha falado isso. Frutifica, multiplica, um mandamento. Enchei a terra, a gente sabe que é de pessoas. Esse contexto de Noé aqui, a gente vê que a terra ela se corrompeu num nível extremo, né? E cheirou mal as narinas de Deus. E Deus, a gente já conhece a história, né? Depois que tudo, os homens ímpios são destruídos juntamente com as suas obras, a terra precisa novamente ser multiplicada, povoada. Então, frutificar e multiplicar. E aqui, irmãos, eu deixei esse texto de Mateus 4, porque quando Satanás ele vai tentar Jesus, olha o que ele fala. Por fim, o diabo levou um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. Então, Satanás mostrou para o Senhor Jesus que tudo Na verdade, tinha outro texto, né, que falava que ele foi dado, mas eu coloquei esse. E aqui, irmãos, a gente vê que o Senhor ele não desmente ele. Ele fala, vai de Satanás, a Escritura diz, adorará o Senhor teu Deus, só ele. Então a gente vê que o próprio Adão entregou para Satanás o governo, mas que será restituído aonde? No mistério de Cristo. E a gente vai para Abraão, os textos são um pouco grandes, irmãos, mas eu deixei aqui para referência, tá? Eu vou dar uma explicação que é mais fácil para os irmãos entenderem, e depois os irmãos confirmam, leiam e meditem, tá? Esses slides estarão lá no grupo. Deus, ele vai aparecer para Abraão. Abraão já era velho. E Abrão, na verdade, Abrão e Sarai, eles eram velhos. E Deus aparece para ele e fala assim, olha, você vai ter um filho na sua velhice. Irmãos, só que Abrão é velho, Sarai é velho. O ventre de Sarai já não gera mais. Então, o que Deus faz? Ele faz uma promessa, olha, você vai gerar. Então, irmãos, um filho
que é nascido de uma mulher idosa, ele é o quê? Ele não é nada menos do que um milagre. Então, ali Deus está prometendo para eles um filho do milagre, um filho que o próprio Deus iria gerar, né? Podemos dizer assim, né? Que seria por um milagre de Deus. Mas o tempo passa, a promessa não se cumpre, e a esposa de Abraão, Sarai, preocupada com a promessa que não se cumpria, ela pega a sua escrava e dá para Abraão ter um filho com ela. Para quê, irmãos? Ela deve ter pensado, vou ajudar Deus a cumprir a promessa. Mas Deus não precisa de ajuda para cumprir a promessa, irmãos. O que ele promete, ele cumpre. Então, ele realmente tem um filho com Sarai, com Agar, se não me engano. E é um filho da escravidão, né, irmão? Porque é um filho da escrava. Mas o tempo passa e Deus visita a sua esposa e ela gera, irmãos, ela gera um filho do milagre, ela gera Isaac. Isaac, ele começou ali, Deus está começando o plano dele, irmãos, de começar uma descendência espiritual. Os irmãos estão vendo que é um filho do milagre? Então a gente vai ver que a promessa é passada e Deus ele vai confirmando o que ele já tinha falado para cada descendência dele. E aqui a gente vê que Deus ele pede o único filho de Abraão, né, Isaac. E a Isaac, irmão, através de fé e de obediência, Deus opera. Ele tinha fé, porque ele cria que Deus, mesmo dos mortos, poderia trazer seu filho amado de volta à vida. E ele tinha obediência, porque Deus pediu aquilo que ele tinha de mais precioso, o filho dele, que herdaria as suas promessas, que herdaria, né? Que seria o herdeiro dele. Então, ele leva o filho, os irmãos conhecem a história, leva o seu filho para ser sacrificado, né? Mostra a obediência que tem a Deus, tem a fé. E Deus aparece para ele na hora do sacrifício lá e fala, ó, só porque você foi fiel, né? Vamos lá. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Irmãos, isso é muito importante agora, tá? Nessa promessa, essa bênção, né? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Irmãos, estrelas do céu, uma descendência espiritual, um povo espiritual. Agora, a areia da praia que está no mar, Deus ele também cumpriria carnalmente, né? Pouco tempo depois a gente vai ver que Deus começa o cumprimento dessa promessa, que eles vão multiplicar muito sobre a terra. Mas também viria um povo que Deus, o próprio Deus, nessa geração de estrelas do céu. E a gente vai ver muito profundo isso, irmãos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, por meio de Abraão. A gente vai ver que Abraão, o texto de Isaac, né? A promessa é passada para Isaac. Eu não vou ler o texto, não. Vou ler do 2 em diante. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a tua descendência toda, não é? E darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Os irmãos percebem que quando a promessa ela é passada para Isaac, aqui Deus já não falou da areia da praia que está no mar, mas Deus falou das estrelas do céu, e os irmãos lembram que Isaac é um filho do milagre. Então, por aí a gente já começa a linkar o mistério de Cristo. Descendência, irmãos. Judeus fazem parte do corpo. É lindo demais o plano, irmãos.
Isaac vai passar, quando a promessa é passada para Jacó, Jacó também é filho de um milagre, né? Se eu não me engano, a mãe de Jacó era estéril, não é, Johnny? Sim, tanto a Sara, esposa de Abraão, como a Rebeca, que é a mãe de Jacó, elas eram estéreis. Todas as duas. É isso aí. Então, a gente está vendo mais um filho do milagre. E para Isaac, e para Jacó, a promessa é passada assim. Isaac chamou Jacó, abençoou-lhe e ordenou e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá a mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê uma bênção, te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, esqueci de marcar, contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que teu Deus deu a Abraão. Então, a gente vê a promessa sendo passada. Eu não vou ler todos os textos, não, irmão. Eu coloquei aqui mais a título de confirmamento que nós estamos falando, né? Confirmando a nossa explicação. Mas os irmãos depois leiam todo o contexto, tá? Se está falando isso mesmo. E eu queria chegar aqui, irmãos. Aqui é onde a promessa ela vai tomar um caminho muito lindo, irmãos. Muito lindo. É emocionante o que acontece aqui agora. Jacó tem 12 filhos. Mas da mulher que ele mais amava, ele vai ter 2. E o primeiro que ele tem, a mulher era estéril, ou seja, ela não gerava. Por ela não gerar, Deus, ele intervém, vai lá e faz o quê? Continua o seu plano, descendência espiritual. Então, o primeiro filho de Jacó, que é um milagre, né, é José. E depois nasce Benjamim. Só que Benjamim já não era mais do milagre, né? O ventre da sua mãe já tinha gerado José do milagre. Então, irmãos, a gente conhece a história de José, história linda, vendido pelos seus irmãos, vai preso, vira governante de Faraó. Abaixo de Faraó só tinha José. Mas a gente vai ver que o que nós queremos frisar é sobre a promessa. A gente quer entender o mistério de Cristo. Então, o texto de José que eu deixei para os irmãos é que depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Olha, irmãos, Jacó está de olho nas promessas, irmãos. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Só para os irmãos entenderem, né? A gente está falando de primogenitura sendo passada, bênção. Eu falei até pouco, mas eu vou deixar bem explicado. José não teve 12 filhos? Então, por que a bênção não foi para Jacó não teve 12 filhos? Por que a bênção não foi para o seu primogênito, que foi o primeiro, Rubens? A gente vai ver por quê. Porque em Crônica, o texto vai explicar. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Israel, irmãos, porque Deus muda o nome de Jacó para Israel, tá? Então, o texto fala Israel. Pois era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Está explicado por que a primogenitura foi para José. E agora, irmão, um texto de Hebreus, muito importante, a gente vai ver que pela fé, irmão, isso é muito importante. Já próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando na ponta do seu bordão. Aí, lembrem disso, tá, irmãos? Pela fé, Jacó abençoou. Johnny, quer acrescentar alguma coisa aqui? Tá ficando claro para os irmãos? Para mim tá claro. Os irmãos que estão aí na live? Estou falando muito rápido? Não, tá ótimo, tá claro. Os irmãos podem interromper para perguntar, tá? Se a linha de pensamento estiver gerando alguma dúvida, mas o intuito é nós formarmos aquele esqueleto que eu mostrei, aquele amarelinho, tá bom? Já a gente vai passar a primeira parte dele. O estudo hoje ele é bem rapidinho, né?
Irmão, José no Egito, ele tem 2 filhos. E nenhum, no seu primogênito, ele coloca o nome de Manassés. E no seu filho mais novo, ele coloca de Efraim. Vamos entender o significado do nome de cada um? Manassés, irmão, significa aquele que está entregue ao esquecimento, ou que está entregue ao perdão. Tem origem do hebraico Manassés. Efraim significa fértil e frutífero. Também pode ser entendido como fertilidade ou aquele que multiplica. Naqueles tempos, irmãos, os nomes, eles não eram escolhidos como hoje. Eu achei um nome tal bonito, nome de fulano bonito, vou pôr no meu filho. Não, os nomes, eles eram carregados, o significado deles tinha um poder, né? E o primogênito era aquele que herdava as bênçãos de seu pai, né? Carregava sobre si. Então, José, já velho, ele tem diante de si Manassés e Efraim, porque ele manda José vir juntamente com seus filhos, né? A gente vai ter um texto aqui na frente, e José vai abençoar os filhos de José. Jacó vai abençoar os filhos de José. E a gente vai ver que pela fé Jacó abençoou, tá? A gente vai ver aqui, E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simeão. Então então Jacó, ele pega para si os filhos de José, ele vai passar a primogenitura e as bênçãos, assim como ele passaria para Rubens e Simeão, que são os seus 2 primeiros filhos. Bom, apareceu. Esse texto é um pouquinho grande, mas a gente vai ver tudo que eu já falei, mas é bonito de ler, irmãos. É só tirar que está tampando para mim. E ele disse, peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, aqui, irmãos, eu já tinha mudado o nome de Jacó, tá? Para Israel. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, e já não podiam ver, e fê-los chegar a ele, e beijou e os abraçou. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da tua face, e tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda, a Israel, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. E fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu-se a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Mão direita, irmãos, passando primogenitura. A gente está vendo que está errado, não é? A gente não sabe que o primogênito de José não é Manassés? Por que Israel está pondo na cabeça de Efraim? Vamos lá. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo assim as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse... Não, peraí, esse aqui não precisava daqui, não. Então, irmãos, aqui eu tenho que explicar porque eu tirei o texto. Então, a gente vê que José traz diante de seu pai seus 2 filhos para ser a bênção ser passada, né? Uma da primogenitura e as outras bênçãos. A gente vê que José, ele entende que o primogênito tem que estar à direita de seu pai, por causa da mão direita. Primogênito, deixa eu ver se está aparecendo. Primogenitura caindo. Só que, na hora de abençoar, irmãos, Jacó, ele vai cruzar as mãos, porque o nome Efraim significa frutífero, e pela fé Jacó abençoou, irmãos, pela fé. Então ele cruza sobre a mão direita, ele vai colocar na cabeça de Efraim, que significa frutífero, e na sua mão esquerda ele coloca sobre a cabeça de Manassés.
o que que forma, irmãos? Forma uma cruz. Sobre a cruz, ali já é um sinal, que na cruz os dois povos seriam unidos, irmãos. Aí a gente está começando a entender o mistério de Cristo, irmãos. É lindo demais. Aí aqui vai falar que da bênção que a gente já falou, né? E então a gente vê que Deus prometeu. Ficou alguma dúvida aqui, irmãos? Sobre as bênçãos? Alguém liga o microfone e fala isso, ficou dúvida. Tá tranquilo o entendimento, João? Tá tranquilo. A linha de raciocínio está dando para entender. Tá dando para entender? Então vamos prosseguir. Os irmãos lembram que Deus, além das estrelas do céu, ele falou da areia da praia do mar. Então a gente vai ver o início do cumprimento dessas promessas, dessa descendência carnal. Ó. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Mas quanto mais os afligiam, tantos mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aí a gente conhece a história, né, quando o povo cresceu, se multiplicou e tem que mandar matar os primogênitos. A gente já conhece, né? Então o povo cresceu, mas cresceu muito, irmãos. Mais do que coelho. E aqui a gente tem a primeira parte do estudo concluída, com o esqueleto montado, a promessa, a bênção saindo de Adão, o reino, né, que o homem entregou para Satanás, e Deus começando um plano de restituir, Deus criando para si, através de filhos de milagre, uma descendência espiritual, ou seja, Deus está chamando, né, Deus está criando os seus eleitos, Deus está chamando, Deus está preparando uma nação santa, né, uma nação espiritual, e a gente vê que Deus também cumpriu a promessa fisicamente, o povo se multiplicou muito. E a gente, antes de avançar para a segunda parte da divisão do reino, acrescenta alguma coisa para nós aí, Johnny, dessa parte. Você falou tudo já, né? Não tenho o que acrescentar aí, não. Talvez mais para frente eu fale alguma coisa. Tá, vamos adiantar, então. Agora a gente vai falar, irmãos, não eram 12 tribos? Israel não era constituída por 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Agora Deus ele vai fazer uma divisão. E essa divisão é linda demais, irmãos, é muito profunda. E a gente vai ver que tudo é Deus guiando a sua promessa, a sua bênção. Deus está apontando para o futuro. Na divisão do reino, né, esse texto de Deuteronômios, a gente sabe, irmãos, o tanto como que o povo era chato. O povo era, além de o povo se prostituir, né, com outros deuses, o povo não adorava a Deus como se devia. Deus, ele fala para o povo o seguinte, olha para vocês verem como é que Deus é, irmão. Deus é perfeito. Ele fala assim, olha, Deus ele prevê, né? Claro, ele é onisciente, quando o povo entrasse na terra do Egito, eles iam pedir sobre eles um rei. Então, Deus ele vai falar como deveria ser um rei, tá? E esse texto aqui passa batido por muitos, irmãos, mas é um texto muito glorioso. Ó, olha o que Deus está falando. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deverá vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, né? Alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá... Irmãos, presta atenção no nesses textos sublinhados de amarelo. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos,
nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhe disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que ler todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e a não se desvie da lei. Falta alguma coisa aqui. Nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. Então, irmãos, um rei, quando o povo entrasse na terra, eles iam querer um rei, Deus já sabia. Mas Deus falou, olha, esse rei de vocês, ele não deverá adquirir muitos cavalos, e não deverá ter muitas mulheres, e nem deverá acumular muita prata e nem muito ouro. Uma parte bonita, irmão, por que o rei esse rei não poderia juntar muitos cavalos? Porque os cavalos eram cavalos para a guerra. E Deus não queria que o povo confiasse no número de cavalos de guerra que eles possuíam. Deus queria que eles confiassem em Deus, não? Porque se eles têm à mercê deles cavalos de guerra, eles passariam a confiar em si próprio. Então Deus ele não quer isso. Deus quer que o homem confie diretamente nele, né? Totalmente nele. E agora nós vamos falar dos 3 reis. Mas os irmãos lembrem qual é a prerrogativa do rei, os preceitos. Não acumular muita prata e ouro, não ter muitos cavalos e não ter muitas mulheres. A gente vai ter o reinado de Saul, que é da tribo de Benjamim, reinou 40 anos, Davi, da tribo de Judá, e Salomão, da tribo de Judá. Esses foram os 3 reis, irmãos, que reinaram sobre a Israel constituída, ou seja, a Israel unida, 12 tribos. Eles reinaram em cima da Israel inteira. Tá? Porém, os irmãos sabem que foi um pior que o outro aí, né? Mas o pior de todos foi Salomão, no finalzinho da sua vida, irmãos. A gente vê que Salomão ele tem um reinado de paz, próspero, mas no finalzinho aí da sua vida, ele faz pior do que todos, tá, irmãos? E no reinado de Salomão, a gente tem uma coisa para acrescentar linda demais. Vamos só passar. Eu vou pular os 2 primeiros, irmãos, Saul e Davi, porque o que importa para a gente é Salomão aqui no mistério de Cristo, tá? Já começa o texto assim. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulher dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres os levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziam a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguia os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que Deus reprovava. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar a Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Moabitas. Então, irmão, Salomão, Deus falou, olha, não ajunta muitas mulheres para si, porque elas vão desviar, seu coração vai desviar, né? E a gente vê que Salomão faz completamente o contrário.
do que Deus havia falado. A gente vê que Salomão foi extremamente rico, tinha muitos cavalos, tinha muitas mulheres para si, né? E o seu coração já não era mais dedicado ao Senhor. Então, Salomão reinando sobre Israel, Reino Unido. Quando nós falarmos Reino Unido, nós estamos falando de 12 tribos juntas, tá? As 12 tribos, ele reina sobre elas, tá? Sem ser dividida uma para lá, nada. 12 é 12, Reino Unido, tá? E Salomão, irmão, se desvia e Deus se ira contra Salomão. E olha o que Deus fala. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, abre parênteses aqui, irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas o deus Moloque, ele pedia, né, na cultura deles, que se sacrificasse crianças queimadas, tá bom? Então a gente vê o nível que Salomão chegou, tá? Que as mulheres corromperam tanto seu coração. Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os que lhe ordenei, né, os decretos, Deuteronômio 17, a gente já sabe, né, todos eles tinham que ter uma cópia da lei, para ler todos os dias. Certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Irmão, Salomão tinha um servo que se chamava Jeroboão. E Jeroboão, ele era da tribo de Efraim. E a gente lembra que Efraim é frutífero. Lembra? Os irmãos lembram? Então, e daria a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, irmãos, Deus está falando que ele ia tirar o reino da mão do filho de Salomão, por amor a Davi. Ele não faria isso no tempo de Salomão, tá? E esse reino, irmãos, a gente chama de rasgar o reino. O reino foi rasgado, porque nós vamos ver numa profecia a seguir que a simbologia da divisão do reino foi uma capa sendo rasgada. Então, até aqui nós temos uma Israel unificada. Porém, a gente viu que Salomão foi contra o que Deus ensinou, contra o decreto, e Salomão ele tem um servo chamado Jeroboão, que é da tribo de Efraim. Quando Salomão descobre que esse servo dele, o reino iria passar para ele, ele começa a perseguir para o matar. Então, Jeroboão foge. E a gente vai ver agora, ó, Jeroboão recebendo a promessa, recebendo a profecia do profeta Aías, tá? É bem grande, irmãos, mas eu vou ter que ler esse texto, tá? Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém. E Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa, peraí que eu vou ter que segurar para os irmãos isso. Isso é uma capa, tá, irmãos? A capa. Segurou firmemente a capa que estava usando e rasgou, irmão, ó. O reino foi rasgado, né? Tá uma profecia. E rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ela terá uma tribo. Farei isto porque eles me abandonaram e adoraram os postes sagrados, deuses dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos seus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino
todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolheu e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das suas mãos, das mãos do seu filho, e darei 10 tribos a você. Rasgou o reino, toma 10 pedaços. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha de mim um descendente no trono de Jerusalém, né? Mistério de Cristo, irmão. Cristo é o leão da tribo de Judá, então, judeus, tribo de Davi, irmãos. Então, tem um texto também, eu não me lembro agora, que fala, como é que fala? O Messias, que ele viria da tribo de Judá. O príncipe viria da tribo de Judá. Se você lembrar, fala aí, Johnny. No trono... A cidade eu quis pôr por meu nome. Quanto a você, eu farei governar tudo quanto seu coração desejar, e você será rei em Israel. Irmãos, na divisão de tribo não eram 12? Eu já vou explicar para os irmãos, porque surge uma dúvida aí. Se 10 foram para Jeroboão e uma para Roboão, filho de Salomão, aonde que foi essa outra tribo? A gente vê no texto, deixa eu ver, a gente vê nesse texto aqui, de Reis, que Benjamim se juntou a Judá. Então ficou Judá, Benjamim e as outras 10 tribos, formando o reino do norte e o reino do sul. Esse texto eu não vou ler, mas eu vou explicar para os irmãos, depois os irmãos leiam e meditem nele, tá? Então, alguém levantou a mão. Levantou a mão? Pode falar, Johnny. Espero que esse papel aparece aí, né? Parece. Espero que esse papel que você rasgou aí não seja a sua cola. Ih, rapaz! Não é não. Eu quero acrescentar só que quando Deus faz a divisão e fala assim que vai dar uma tribo para Roboão, né? Na verdade, é a tribo de Benjamim, tá, Bruno? Ainda que quando ele tenha dito assim que vai dar 10 tribos para Jeroboão, a tribo de Jeroboão está sendo contada, que é os efraimitas, né? Mas quando Deus fala assim que vai dar uma tribo para Salomão, ele fala assim, por amor a Davi, né? Que Deus prometeu que Davi sempre teria um herdeiro no trono, e por amor à cidade, a Jerusalém. Então, Jerusalém ficava lá na tribo de Benjamim. Ah, sim. Então, por amor a Davi, Salomão ainda vai continuar a ser rei, né, da tribo dele, de Judá. Mas ele também terá uma outra tribo, a tribo de Benjamim, porque a cidade, né, Deus ama também a cidade, Jerusalém, que é onde o rei, né, vai se assentar e reinar eternamente, né, o rei, o descendente de Davi que vai vir, né, que vai vir para estabelecer um reino eterno. Tá? É porque fica meio estranho dizer que Jeroboão recebeu 10 tribos e contando a tribo dele já, né? E para Roboão fala assim que ele recebeu uma tribo, aí dá a entender mesmo que é a tribo de Judá, mas na verdade a tribo de Judá ele já era rei, então ele recebe uma tribo que é a que tem a cidade santa, né? A cidade que Deus ama, Jerusalém. Tá bom? Era só isso aí. Deus abençoe, é isso aí. Então, eu esqueci que ele já era rei de Judá. Irmãos, então Salomão morre e chega a hora da promessa ser cumprida, né? Da profecia ser cumprida. Mas Deus aparece do céu e fala assim, ó, divide isso tudo aí. Não é assim, irmãos. Deus tem a forma dele de trabalhar. O filho de Salomão, Roboão, ele vai buscar conselhos, né? O povo fala assim, olha, seu pai tratava a gente tão mal, alivia pra gente. Então, Roboão, ele vai buscar conselho dos mais velhos. E os mais velhos falam assim, não, alivia para eles, né? Seu pai já foi duro demais. Porém, Roboão, ele foi buscar conselho dos mais novos também. E os mais novos falam assim, não, trata o povo pior.
Você tá doido, acaba com o povo, faz eles sofrerem, aumenta a carga horária, né? Então, eles instigam Roboão a ser pior do que o seu pai foi no fim da vida. E nisso, o próprio povo se revolta contra ele, e a gente vê que o reino é rasgado, o reino é dividido. E aqui a gente vai ver. Então, peraí, a gente tem uma divisão, né? Reino do Norte, Reino do Sul. 10 tribos e 2 tribos. Sendo o Reino do Norte a casa de Judá e o Reino do Sul a casa de Israel. Eu troquei? Não sei se eu troquei. Ih, deu um branco agora, irmão. Não sei se eu troquei. Não. Se os irmãos souberem, coloca aí. E aqui em Jeremias, como eu citei no início do estudo, a gente vai ver a primeira vez em que... Deixa eu ver lá, né? Vai dar na véspera. A primeira vez em que o termo, as duas casas aparecem. Ó. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão. Viu, irmãos? Casa de Israel, casa de Judá. Para os tirar do Egito. Eles invocaram a minha aliança, apesar de eu haver despojado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A gente vem falando de casa de Israel e casa de Judá. Aqui, irmãos, nosso esqueleto está sendo formado, né? Aqui a gente vai ver o período dos reis, a gente viu os reis, e aqui é a divisão, tá? 40-40, a gente vê que Salomão foi um péssimo Deus, o reino foi dividido, né? Péssimo rei, o reino foi dividido, né, na mão de Roboão, e agora a gente tem 10 tribos do norte, que é Israel, e 10 tribos do sul, e as 2 tribos do sul, que é Judá. Tudo caminhando para a gente entender o mistério de Cristo, irmão. Já vai fechar uma linha. Agora, para mim, irmãos, da casa de Israel é o mais bonito que acontece. Eu acredito que os irmãos já tenham lido o livro do profeta Oséias, mas quando os irmãos, depois deste estudo, lerem o profeta Oséias, os irmãos terão outro entendimento. Deus, né, o povo de Israel, de Judá, eles erraram muito contra Deus, né? Muito mesmo, adoraram, se corromperam. Então, em Oséias 1, Deus fala assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filhos de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Irmãos, Deus está falando assim com Oséias: Oséias, você vai pegar uma mulher, uma prostituta, e você vai ter filho com ela, tá? O que Deus está mostrando, né, irmãos? O profeta, a figura de um profeta puro, se unindo a uma prostituta, né? É Deus, que é puro, se unindo com esse povo, né? Deus se uniu com o povo e o povo não quer saber dele, o povo se prostitui com outros deuses. Então, a gente pode dizer que o povo, Deus estava assim, como seria a palavra? Deus estava, vamos dizer, desapontado com o seu povo, né? Deus faz o bem, eles retribuem com o mal. Deus faz o bem, eles retribuem adorando os deuses. Deus faz o bem, eles contribuem se corrompendo. Então, Oséias, casa com uma prostituta e você vai ter filhas de prostituição. E o próprio Deus vai escolher o nome desses filhos. A gente vai ver agora. Oséias teve 3 filhos, irmãos. Gisrael, tá? Significa Deus semeia. Depois os irmãos leiam os textos. Eu vou explicar os 3 juntos, tá? Fica mais fácil de entender. O segundo filho, Deus manda pôr o nome de Lo-ama. E o terceiro filho, Deus manda pôr o nome de Lo-ami. Tá bom? Então, vou voltar aqui agora. Irmãos, por mais que Salomão ele tenha, no finzinho da sua vida, né, na sua velhice, ele tenha desonrado a Deus,
descumprindo o que Deus havia falado, o reinado de Salomão foi um reinado de paz, dando uma tipologia, um protótipo do reino. E o que Deus vai espalhar agora entre as nações? Porque Israel significa Deus espalha. Deus está espalhando esse protótipo do reino, né? Deus está espalhando boas novas, assim como o reino, não está escrito, irmão, mas a gente vai entendendo na divisão. Como o reino de Salomão, que é um protótipo, né? Ele está querendo mostrar para o povo como será o reinado do Messias, né? De Cristo e a sua igreja. Isso foi espalhado, Deus espalha. Então Deus fala assim, olha, a sua primeira filha põe o nome de Israel, que significa Deus semeia. Ou seja, Deus ia semear entre as nações, esse protótipo do reino. Lohuama, esse povo que, né, depois Deus, o povo todo é separado, a gente vê, né, que vem, se não me engano, os assírios e devastam e levam para cada lado. Esse povo, irmãos, agora Deus fala assim, olha, esse segundo filho seu, Oséias, coloca Lohuama, porque significa desfavorecida, não amada, ou seja, eu não amo mais esse povo me traiu, esse povo se prostituiu. E o terceiro filho, Deus fala assim, olha, não, Lo-ami, significa não meu povo, ou seja, eu vou espalhar, eu não amo e vocês não são mais o meu povo. É muito profundo, irmãos, o que Deus faz aqui. Mas a gente vê, irmão, no próprio profeta Oséias, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se. E acontecerá, olha, irmão, Deus falando bem no final do capítulo ainda, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Ou seja, grande será o dia que Deus espalha, mas um dia esses dois povos, eles vão formar um corpo só, né? Não significa que Deus rejeitou os judeus e agora está tratando com a igreja, tá, irmãos? Agora ele quer a igreja, não é isso. Há judeus que, se aceitarem a Cristo, farão parte do corpo. A gente consegue ter esse entendimento aqui, irmãos, muito claro. Johnny, quer acrescentar alguma coisa? Fala esse texto de Oséias para a gente. Falou bonito na... Tem que ligar o microfone. Percebi. O texto de Oséias, eu quero texto, Lo-ami, Lo-huam. Pode falar de Israel, Lo-huam e Lo-ami, acrescenta aí. Do reino de Salomão, fala com as suas palavras. Eu quero que você abra um texto aí para me acrescentar, então, você falou que a Bíblia está aí, né? Tá. 1 Crônicas 17, só para a gente entender um pouquinho mais esse reino. Primeira Crônicas 17. Qual verso? 1 Crônicas 17? Não, vai no 10 para me ver. Peraí que eu peguei errado aqui, irmão. 1 Crônicas 17, está no 17, 10. Vai no verso 10. Aí. Não estou vendo, não. Estou vendo 18. Ah, agora aqui, foi. Ó. Deu um delay aqui. É o 11, tá? Pega a partir do 11. Há de ser, né, eu vou ler aqui, ó, há de ser que quando teus dias se cumprirem
e tiveres de ir para junto de teus pais, né? Tá falando de Davi, irmãos. Uhum. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes dele. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, esse texto, Deus está fazendo uma promessa. Davi, ele queria construir uma casa para Deus, né? E Deus está falando, Deus falou para ele assim: não, você não vai fazer, né? Você tem muito sangue nas mãos, você matou muita gente. O teu filho vai fazer uma casa para mim, né? E Deus, ele está falando de Salomão, sim, né? Porque Salomão ele edifica o templo, né? Uma casa de pedras, de cedros para Deus. Mas nessa profecia, irmãos, Deus está falando também do Messias, tá? Então, existe camadas de revelações nesses textos, e Deus fala assim que depois de você, Davi, você vai morrer, né? E eu vou levantar de você um descendente, ele será dos teus filhos, e ele vai me edificar uma casa, né, irmãos? Então, Salomão, ele edifica, sim, uma casa ao Senhor, mas a promessa fala assim: eu estabelecerei o seu trono para sempre, o seu reino será eterno. Então, não está falando de Salomão, porque o reino de Salomão passou, ele foi rasgado, né? Mas Salomão, igual o Bruno falou, ele estabeleceu um reino de paz, um reino de prosperidade, onde não havia guerra. E é, sim, uma tipologia do reino do Messias, né? Um protótipo do reino do Messias. Então, quando Deus está falando assim: eu vou levantar de você um descendente, né, que vai me edificar uma casa. Está falando de Cristo, né? E nós lemos no estudo passado, em João 14, né, que Jesus ele edificou para Deus uma casa, né, o tabernáculo do seu corpo. E nessa casa, a verdadeira descendência, né, ela se congrega. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, esse texto está falando disso, irmãos. Vai vir um descendente, ele vai me edificar uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Então, é uma profecia do Messias. Mas o reino de Salomão foi uma tipologia desse reino prometido, né? Igual o irmão Bruno falou, muito lindo, irmãos, né? Que Deus ele pega esse reino, que é um protótipo do reino do Messias, rasga ele no meio e deixa parte com os judeus, mas pega a outra parte e espalha entre os gentios, né? Ele dá outra parte para Efraim, né? Para as 10 tribos que estavam com Efraim, chamados Israel, né? E fala assim, fala para o profeta Oséias, né? Tenha um filho, e o nome do seu primeiro filho será Jezreel, que significa Deus espalha, mas também significa Deus semeia, tá, irmãos? Então, Deus está falando assim: porque eu vou semear esse povo entre as nações. Mas Deus, quando ele parte o reino, né? Ele parte o povo, ele divide o povo, as tribos, sim, mas ele fala: eu vou partir o reino. E ele está semeando ali através de Efraim, que o irmão Bruno falou que significa frutífero, e existe uma promessa sobre Efraim que eles se tornariam uma multidão de nações, ou seja, gentios, nações significa gentios. Então foi feita uma promessa que Efraim se tornaria uma multidão de nações, uma multidão de gentios. E ali Deus pega Efraim com essa parte do reino, né, e semeia entre todas as nações. Mas ele fala assim: e grande será o dia de Jezreel, porque um dia a casa de Judá e a casa de Israel, eles vão se unir debaixo de uma só cabeça, e eles se levantarão da terra. É ressurreição, tá, irmãos? É ressurreição, né? E Deus fala: e grande será esse dia, o dia de Israel, porque foi quando Deus ele semeou esse reino,
né, no mundo todo. Ele estabeleceu, ele abriu o seu coração e ele revelou parte ali do mistério de Cristo, que todas as nações estão sendo, todos os filhos do reino, eles estão espalhados entre as nações, e Deus está chamando, Deus fala assim, eu semeei eles entre as nações, mas um dia eu vou trazer de volta, né? Deus vai fazer essa promessa, eu vou trazer eles de volta, mas quem que Deus está trazendo de volta? É os frutos, porque eles foram semeados, a promessa foi semeada entre as nações, né? E quando os discípulos saírem pregar o evangelho no mundo todo, como Jesus mandou, eles começam a pregar e os gentios começam a crer. Eles estão pregando achando que eles estão indo atrás desses efraimitas que estão perdidos, né, dessa casa de Israel que foi espalhada entre as nações, mas de repente os gregos, os romanos, eles começam a receber o espírito do reino. Eles começam a receber o Espírito Santo e Paulo começa a discernir esse mistério, né? Que quando Deus semeia ali essa parte do reino entre todas as nações, ele vai colher os filhos do reino de volta, debaixo de uma só cabeça que é Cristo. Então essa casa de Israel, né, ela se torna todos os gentios, né? O Bruno vai falar dessa promessa, dessa união, mas eu queria ler esse texto para os irmãos, dar um esclarecimento melhor, né? Não que o Bruno deixou algo a desejar, mas só para acrescentar esse texto, que ele veio, enquanto eu estava no trabalho, eu lembrei desse texto e não deu tempo de eu passar para o Bruno, colocar nos slides, né? E eu quis ler ele para os irmãos ter um melhor entendimento, né? Por que Deus divide o reino e deixa, né? Deixa parte desse reino com os judeus e a outra parte ele espalha no mundo, né? A promessa, ele está semeando para colher os filhos do reino, né? Depois em Cristo, né? Na plenitude no tempo certo, aliás, no tempo determinado, ele revela esse mistério ali, Paulo discerne isso. Tá bom, irmãos? Deus abençoa por enquanto. Oh, glorioso. Peraí que eu tenho que achar agora. Acho que está aqui. Aqui o irmão falou, né, que é restauração. Agora Paulo conecta, irmão, a casa de Israel com os gentios. Romanos 9. A gente até leu, fez um estudo só para basicamente Romanos 9, né? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só os judeus, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei o meu povo quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Alguém falou alguma coisa? A tela não mudou para mim aqui, não. Não sei se para os irmãos mudou. Eu estou no texto da Bíblia ainda. Opa. Peraí, então. Vamos ver se mudou. Foi? Agora foi. Peraí. Beleza. Então, irmãos, aqui é o texto que eu li para os irmãos, né? O próprio Paulo fala de Oséias, né? Como também diz em Oséias, eu chamarei o meu povo, que não era meu povo, e amada, a que não era amada. Então, a gente já sabe do que está falando, os filhos de Oséias. Divisão, Deus semeando o protótipo do reino entre as nações e colhendo, né? Paulo unindo aqui, e vindo no futuro sendo um só corpo e sendo Cristo como governante. Protótipo. Minha esposa me corrigiu que eu falei errado. Irmãos, então aqui a gente tem um esqueleto um pouco mais avançado. A gente vai ver, compadecer da linha messiânica, né, da tribo de Judá, e da tribo de Israel, Deus está semeando entre as nações, judeus e gentios. Agora, as duas varas de Israel, de Ezequiel, os textos, aqui a gente vai ter que ler o texto, tá, irmãos? Porque é grande, mas tem muita revelação, muito, muito profundo esse texto completo.
Tá? Eu vou ler a partir do 16 para os irmãos. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele Judá. Então, vou interpretar para os irmãos o que está escrito. Aqui, ó, Judá. E pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um a outro para que se unem e se tornem uma só vara na tua mão. Os irmãos entenderam o que está falando? União de duas varas? Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, porventura não nos declararás o que significa essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação, na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Deixa eu finalizar o texto. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E eu os livrarei das suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra, que hei de dar ao meu servo Jacó, em que habitavam vossos pais, e habitarão nela, ele e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário sobre eles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, irmãos, aqui são um dos últimos textos. A gente está vendo a profecia dada a Ezequiel. Deus mandou escrever o nome de Judá, escrever o nome de Israel em uma vara e unir. E a gente vê que o servo Davi será príncipe sobre eles eternamente. Então, a gente vê um cabeça, dois povos se unindo, ou seja, o mistério de Cristo, dois povos se unindo, formando um corpo, e uma cabeça sobre eles governando, que é Cristo. A gente está falando de Cristo e a sua igreja, do Adão e da Eva. Adão representando Cristo, Eva sendo a sua igreja. Johnny, quer acrescentar no texto de Ezequiel? Acrescenta para nós aí. Tem que ligar o microfone. Não, ficou bem explicado. Ficou bom. Pode continuar aí. Porque o próprio texto, ele já traz tudo que nós estudamos, irmãos. E para finalizar, a gente pega o Efésios 2,16. Lembra das duas varas, irmãos, que o Senhor ele uniu? Aqui a gente está falando. E na cruz, pega as duas varas, une, escreve o nome de um, o nome de outro, e une. E pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Efésios 2.
Aqui a gente tem um esqueleto. Pode falar. Legal esse lembrando negócio da mão. Lembrando aí que 2 varas é 2 pedaços de madeira, né? Uhum. Lá é traduzido por vara, é porque são 2 pedaços de madeiras pequenos, né? Mas, na verdade, ele está falando, pega 2 pedaços de madeira, escreve em um Judá, né? O reino de Judá, escreve no outro Efraim, que é o reino de Efraim, que é a parte, as 10 tribos que levam o nome Israel, né? Uhum. E eles foram divididos, mas eles vão ser unidos novamente sobre um cabeça. Então, pega esses 2 pedaços de madeira, né? 2 varas, às vezes a gente não entende, não dá para visualizar bem. Pega 2 pedaços de madeira e une. E ali eu vou estar juntando novamente esse povo, né? E é a cruz, 2 pedaços de madeira, como você fez aí o símbolo, né? Você é bem teatral. Bem didático. Tô bom. É isso aí. Então, irmãos, aqui nós temos o esqueleto completo, tá, do nosso estudo, iniciando de Adão, né, as promessas, a gente vê, depois os irmãos leiam todos os textos, irmão, vão ver que é lindo. Os estudos também, irmão, eles têm o intuito de fazer com que nós leiamos a mais as escrituras, e quando nós temos o entendimento, a gente consegue ler, e na leitura, já com os fatos que vão acontecer na cabeça, muitas vezes Deus revela as coisas, né? Não, Deus dá o discernimento, na verdade, para a gente. Então, os irmãos, quando começarem a ler e os irmãos tiverem o discernimento de alguma parte, passem para a gente também, né? Porque é bonito quando Deus ele dá o discernimento para um, aí passa para o outro, né? Quando nós todos unimos, cada um tem um discernimento de uma parte, Cristo Jesus se apresenta para cada um de uma forma, só unidos nós conheceremos Cristo na sua plenitude, né? Largura, profundidade, altura, né? Então, os irmãos lendo as escrituras com os estudos em mente, os irmãos vão ter discernimento também, né? Porque discernimento é dado pelo Espírito e conhecimento é buscado. Então, quando os irmãos tiverem discernimento, ou coloca no grupo, né? Ou chama a gente, ensina também, que a gente gosta de aprender com os irmãos também. E aqui eu trago o texto de Efésios 2. Lembra que no começo do estudo a gente iniciou com Efésios 3? E Paulo fala, conforme escrevi acima, né? Agora eu tenho discernimento, e quando vocês lerem, vocês também vão ter esse discernimento. Agora nós vamos ler o Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos. Ô, Johnny, eu não sei, aqui veio agora, né? Fala aqui, olha. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe é o que estáveis perto. Está falando de Lucas 15 aqui, porque a gente vê ali na passagem do filho pródigo, né? 2 filhos, um que estava longe e um que estava perto, mas ambos precisavam de serem reconciliados. Faz sentido? Sim, sim. É porque dá a impressão, quando nós lemos
que os judeus eles estavam próximos de Deus, né, e que os gentios estavam distantes. Mas, na verdade, não, porque lá em Romanos nós lemos que Deus, né, pela sua longanimidade, ele suportou vasos de ira preparados para a perdição, para que pudesse dar a conhecer o seu poder e a sua glória em vasos de misericórdia, né, que para a glória de antemão preparou. Então, Deus, ele fez uma promessa, eu vou trazer da descendência, ele fez uma promessa a Davi, dos teus filhos vai vir o descendente, né, o cabeça, o rei. Então, por que Deus espalha Israel, as 10 tribos, mas mantém Judá perto, né, o reino de Judá, Judá e Benjamim? Por causa da cidade e por causa da promessa que foi feita a Davi, da tua descendência virá o Messias, ele vai vir da sua descendência. Então, a Bíblia diz assim que Judá, a casa de Judá, ela fez pior que a casa de Israel. Então, Deus espalhou Deus rejeitou o reino de Efraim, ou seja, as 10 tribos chamadas Israel, Deus rejeitou eles por muito menos do que Judá fez. E a Bíblia diz assim que Judá, o que esse povo judeu fez foi tão perverso que justificou Israel, que foi espalhado entre as nações, e justificou Sodoma, que eles fizeram pior que Sodoma. Então, Deus, porque ele tinha uma promessa de trazer o Messias e ele seria descendente de Davi, Deus não espalha esse povo entre as nações, Deus não rejeita eles ainda como seu povo, como estando debaixo da sua proteção, porque senão a descendência de Davi também se misturaria e se perderia. Então, lá em Romanos 9, nós podemos entender isso. É o 9 ou 11, eu não lembro certinho. Deus com muita paciência e longanimidade, ele suportou por muito tempo esses vasos que estavam sendo preparados para a ira, que o que eles fizeram é pior que fez Samaria, que fez, né, a casa de Israel, e pior do que fez Sodoma. E que se Deus fosse agir com justiça, se Deus fosse executar o seu juízo, a sua justiça ali, Deus já teria rejeitado os judeus há muito tempo e espalhado eles entre as nações também. Mas por causa da promessa que o rei seria descendente de Davi, Deus suportou eles até o Cristo vir. E tanto é que depois que o Cristo vem, né, alguns eleitos de Israel, né, os eleitos de Israel, eles creem em Cristo, os outros são endurecidos pela pedra de tropeço, que é um Messias carpinteiro, e Deus dá 40 anos para que eles possam, né, essa transição das alianças, e no ano 70 Deus destrói, né, o templo, a cidade, espalha esse povo entre o mundo, pelo mundo também, né, e por muitos anos, por séculos, Israel desapareceu totalmente, tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá, né, até a nação de Israel deixou de existir, se tornou a Palestina, né, e agora há pouco tempo atrás Deus restaura novamente a nação de Israel, porque existem profecias para se cumprirem naquela cidade, em Jerusalém, não com aquele povo. Tá? Então, judeus, qualquer judeu, ele pode entrar sim, ele pode ser um eleito e fazer parte do corpo de Cristo, mas ele tem que ser enxertado na oliveira, né? Nessa aliança. Então, não existe promessas secundárias, não existe promessas fora do propósito de Deus. Deus só tem um povo, que é o seu Israel espiritual, é a descendência espiritual de Abraão, que fazem parte judeus e gentios. Ele não tem uma nação que ele escolheu, né? Como você disse no começo, e bem dito, Deus, ele sempre teve o seu povo em todas as nações, né? Você leu em Malaquias, só que era um mistério, né? Mas Israel, Deus escolhe para se revelar ao mundo. Então, Deus escolhe uma nação e Deus começa a trabalhar nessa nação e manda os seus profetas escreverem, seus escribas escreverem, porque ele vai se revelar ao mundo todo através daquela nação. Mas Deus é Deus de todas as nações. Em todas as nações,
né, pessoas já estavam fazendo parte desse corpo, né, do Cristo, só que era um mistério, não estava revelado ainda, né? Então é muito bonito isso, né? Muito profundo, na verdade, né? E na cruz começa a se cumprir essas promessas aí, e Paulo, ele está falando, né? Quando ele fala assim, na cruz ele uniu esses dois povos, tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto, ele está falando disso, porque os judeus estavam perdidos, assim como os gentios estavam perdidos, os judeus também estavam perdidos, né? Então Deus vem e evangeliza paz aos que estavam longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus. Então eles também precisam se reconciliar com Deus, e a única forma de chegar até Deus é através de Cristo, né? Por isso que Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É só através dele que nós temos acesso ao Pai. Era assim já nas sombras, e é agora na realidade, só que agora foi revelado, né? Então, a analogia, a comparação que você fez com os dois filhos, né, daquele pai, né, o filho pródigo, mas na verdade ali teria que ser o pai amoroso e misericordioso. O nome da parábola tinha que ser isso, né? Porque ele tem um filho que vai para longe, se perde, mas o que está do lado dele também está perdido, porque ele não tem amor, ele não tem compaixão, né? O seu irmão volta e o pai restitui ele como herdeiro, ele não aceita. Como assim? Eu fiquei o tempo todo aqui com meu pai, servi ele, eu trabalhei para ele todo dia, mas agora ele vem e aceita esse filho que desperdiçou a sua herança de volta, né? Como assim? O pai fala para ele assim: importava que nós nos alegrássemos, tudo que é meu é teu. Né? Ele fala assim: pai, mas o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Agora esse teu filho vem, você mata um novilho cevado, e o pai fala A assim: inimizade, filho, tudo né? que é meu é teu. Sim, a inimizade. Então, os judeus eram assim, eles achavam que os gentios não tinham parte com Deus, que Deus não amava os gentios, que era um povo imundo, né? Então, quando Deus começa a chamar os gentios também para essa aliança, os judeus que não, né, que não creram em Cristo, eles não aceitam isso. Como assim uma aliança agora com esse povo imundo? O Senhor pegou essas pessoas aí que viveram, né, dessa forma, sem lei, sem nada, e agora o Senhor constitui eles como filhos, como co-herdeiros, né? Então eles não aceitam, eles tropeçam, né, na pedra de tropeço que é Cristo. Foi bem, está falando exatamente dessa parábola, né? Nessa parábola aí está falando a mesma coisa aí. E ela é citada somente no Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, né? E Lucas aprendeu de Paulo. Então a gente finaliza aqui, irmãos, com Efésios 3, agora lendo do 1 ao 12. A gente já vai entender basicamente a linha de raciocínio completa, tá? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incorruptíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. O texto por si só já fala tudo, né, irmãos? E aqui a gente finaliza com o esqueleto completo, tá?
A gente saiu lá das promessas, passou pelos reis, divisão do reino, Oséias, e finaliza em Paulo linkando os dois, né? Deus na cruz sendo desfeita a inimizade entre os dois povos, igual o irmão Johnny colocou sobre o filho pródigo, né? Havia uma inimizade por parte de um, né? E do filho que fica. Essa parábola do filho pródigo, irmãos, ela é muito rica, muito rica. Pode ser entendida de diversas formas. E uma forma muito bonita também, irmãos, não tem a ver com o estudo, mas é uma parte espiritual. A gente pode entender como os nossos irmãos, que às vezes eles param, né, não querem caminhar com Cristo, às vezes preferem, né, alguma coisa machuca eles preferem ir para o mundo, ou acontece alguma coisa. Mas, quando eles lembram que na casa do Pai, a presença, irmãos, não é a congregação, tá? Não é a placa congregação. Isso acontece em diversas igrejas. Às vezes a pessoa para, e depois quer voltar, e quando volta, os próprios membros da igreja que ficaram ali todo aquele tempo, olham com um olhar de julgamento, olhar de morte, né, irmãos? Olhar, o que está fazendo aqui? Abandonou tudo, né? Agora quer voltar, né? É assim que aquele irmão, aquele filho que ficou, era dessa forma que ele olhava o filho pródigo voltando, né? Tanto que ele fala, ó pai, você mataste um novilho cevado, se não me engano, fala assim na parábola, era um novilho, irmãos, né, que era separado desde pequeno. Ele só era morto em ocasião muito especiais. Então, aquele filho, ele se depara com o seu irmão, que ele nem chama mais de irmão, né? Você fala que este teu filho, ele nem fala, pai, meu irmão foi. Então, nem amar o seu irmão, ele amava mais, né? Ele estava indignado. Ele fala, este teu filho foi para o mundo, vamos dizer assim, né? Nos nossos tempos de hoje, ele foi, gastou tudo e voltou, e agora o senhor está fazendo festa, e eu que esse tempo todo estou aqui, ó, todos os dias vou no culto, todos os dias estou diante de ti, né? O senhor nunca me deu nada. Os dois filhos precisavam conhecer o pai, né? Um porque foi na hora de voltar, viu que o amor do pai era superior às suas falhas, e o outro que ficou precisava conhecer o pai, porque se ele conhecesse o pai, ele saberia que tudo que o pai tem é dele. Então, ele já poderia estar todo esse tempo desfrutando, mas não sabia, irmãos. Então, muitas vezes, nós, quando vemos, né, as pessoas tentando voltar para a igreja, né, às vezes a gente pode falar assim, que no nosso meio, né, as pessoas que pecaram, tá voltando, né? Não, irmãos, a gente tem que amar nossos irmãos que estavam mortos e reviveram. E, na verdade, a vergonha tem que ser nossa, porque eles estavam lá caídos a ponto de morrer e nós não fomos atrás dele buscar. E quando eles ainda, Deus tem misericórdia, cria caminhos, manda outros irmãos, outras pessoas irem lá resgatar os irmãos, nós ainda queremos machucar, nós queremos julgar eles, irmãos. E não é isso o evangelho, não é essa a essência, né, do amor entre irmãos que Cristo prega, né? Se a gente fala que ama a Deus, mas odeia o nosso irmão, né? A gente nunca viu a Deus, irmãos. E para finalizar, irmãos, eu lembro muito da parte em que o Senhor, que Pedro nega o Senhor, né? Vamos dizer que Pedro ele estava assistindo, irmão. Ele estava assistindo tudo o que estava acontecendo. E pouco tempo atrás, ele estava falando ele falou para o Senhor uma frase cheia de si que não negaria. Eu não nego, não vou te negar, eu prefiro morrer. E quando ele nega, irmãos, né, pode dizer assim que o Senhor olha para ele, o galo canta, vamos dizer que o Senhor olha para ele vai embora. Jesus olhou para ele com um olhar de que Jesus ele via em Pedro o que Pedro seria no futuro, irmãos. A gente tem que olhar para os nossos irmãos da mesma forma que Jesus olhava, né? Muitas vezes a gente olha para o irmão e fala assim, isso aí não dá nada, né? Isso aí tá fraco. Não, irmão. Jesus viu em Pedro que hoje você está falando, Pedro, que morre por mim, mas você não vai morrer não, você vai me negar. Mas eu vou te falar um negócio, Pedro. Um dia eu vou te mostrar hoje isso é novo, né? Vai para onde vai, mas um dia eu vou te mostrar o quanto importa, né? Você vai morrer pelo meu nome, vamos dizer assim, né? Não está escrito. Mas basicamente é isso, irmãos. Pegando só essa linhagem de Lucas 15 para não
prolongar muito, a gente está dentro da presença de Deus, estamos conseguindo desempenhar, estamos sendo despertados a estudar, a buscar o conhecimento, a buscarmos a nossa vocação, a entendermos que somos o nosso propósito como igreja. Vamos amar mais, irmãos, amar mais, né? Cada dia que passa, amar mais, que através do nosso amor seja manifestado, irmão, o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do reino. E se nós hoje, né, Deus cria situações para que nós possamos ser aperfeiçoados dia após dia e de glória em glória nos tornarmos a sua imagem e semelhança, para que quando ele vir, nós sejamos dignos de herdar um reino, porque Deus não vai dar reino para crianças que ainda estão tomando leite, né? Deus vai dar o reino para pessoas que em vida se preocuparam em ter um caráter de rei, né? Então, aprender nos estudos é basicamente nos voltar para Cristo e fazer como aquela mulher, né? Naquela ceia, em João 12, que ela derrama aos pés de Jesus um unguento de nardo puro, que era o que mais de precioso ela tinha, e geralmente eu falo isso no grupo dos irmãos, tá? Deus abençoe os irmãos que vieram dedicar o seu tempo a estudar conosco, e se alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar, irmãos, o Johnny está aí. Ô, Bruno, eu vejo o microfone tá ligado, tá ligado. Acrescentando ao que você falou aí, foi muito bonito, né? Essa comparação dos dois filhos, né? Da parábola do filho pródigo, foi muito lindo, né? O que você disse. E nós vemos, irmãos, que, né? Aquele pai tinha 2 filhos perdidos, né? Um foi embora, mas o que ficou, ele também estava perdido. Nessa parábola, na verdade, essa parábola ela é uma sequência de 3 parábolas juntas. Então, Jesus conta primeiro a parábola das 100 ovelhas, né? E uma ovelha foi perdida fora do aprisco, né? E o pastor ele vai lá, deixa as 99 e socorre aquela ovelha que se perdeu. E depois Jesus conta uma parábola da dracma perdida, uma mulher que perde uma dracma dentro de casa, né? E quando ela acha, ela fica muito feliz, muito alegre. Essas parábolas, sempre no fim, é feita uma festa, quando acha a ovelha perdida, quando acha a dracma perdida, né? E aquele pai diz para o irmão do filho pródigo assim: teu irmão estava morto e reviveu, né? Importa que nós nos alegremos. Mas por que aquele filho ele não se alegra? Porque ele não conhece o pai. Né? O pai, ele fala assim: o senhor, né, nunca me deu um cabrito para festejar, e aquele pai diz assim: tudo que é meu é teu, filho. Você não precisava me pedir, é seu, era só pegar, era só fazer a festa, era só se alegrar, né? Mas era uma pessoa amargurada, era uma pessoa, ele estava sempre ali junto com o pai, ele estava trabalhando para o pai, mas ele não conhecia o pai. Então, esse é o objetivo, irmãos, de nós começarmos a entender essas coisas que nós estamos estudando, irmãos. Nós estamos examinando as Escrituras, conhecendo o Pai de verdade, porque existem promessas que são para nós e nós não sabemos. Existem promessas que são para nós e nós achamos que é para Israel. Então, várias promessas que foram feitas para Israel, Deus estava usando aquela nação como uma tipologia. Deus colocou o nome daquela nação de Israel, mas esse nome Israel, ele é espiritual, irmãos. E o verdadeiro Israel somos nós. Nós somos o verdadeiro Israel, não aquele povo. Eles até se chamam Israel, mas o verdadeiro Israel de Deus é o povo espiritual, é a descendência chamada em Isaac. Paulo fala isso lá em Romanos 9, a partir do 6, ele fala assim: nem todos que estão em Israel são verdadeiros israelitas, mas são os filhos da promessa que têm que ser considerados filhos e herdeiros, que somos nós. Então, existem muitas promessas que foram feitas a Israel,
que Deus não estava falando daquele povo, Deus estava falando de mim, estava falando de cada um dos irmãos, e são promessas nossas, e nós não tomamos posse dessas promessas porque nós não conhecemos o Pai. O Pai está revelando os seus mistérios para nós, mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos servindo, estamos trabalhando todo dia para o Pai, mas nós não nos alegramos no que o Pai se alegra, no que alegra o coração de Deus, nós não conhecemos esses mistérios. Então, quando vem esse filho perdido, nós teríamos que abraçar e ajudar muito mais, nós ficamos enciumados. E às vezes aquele irmão que nós achamos que não merece receber algo e recebe, nós ficamos com ciúme deles, né, irmãos? Então, é muito profundo isso, tá, irmãos? Essa parábola, ela tá falando de 2 filhos perdidos e de um pai que não é conhecido. E de um pai que o filho perdido volta e fala assim, vou ser jornaleiro, vou ser servo do meu pai, que pelo menos eu não vou passar fome. Mas quando ele chega lá, ele tem uma surpresa, que o pai recebe ele como filho. E o pai restitui ele como herdeiro, porque ele voltou para os braços do pai. Esse filho que saiu e voltou, ele passou a conhecer muito mais o Pai do que o que ficou. Então, irmãos, conhecer os mistérios de Deus que ele deixou escritos para nós conhecermos, vai nos aproximar mais do coração de Deus, vai nos fazer ter alegrias e contentamentos em coisas que às vezes a gente nem sabia que era para nós, né? Tem muita gente querendo partir, querendo ir embora, querendo sair daqui para outro lugar, eu não sou daqui, né? Mas a promessa que Deus fez para você é aqui. A promessa que Deus fez para nós é aqui. Você nem conhece as promessas. Você nem conhece o teu pai, que o propósito dele é imutável, ele não muda. E quando ele decide algo, ele cumpre, ele faz. Então, irmãos, às vezes nós estamos descontentes porque nós não vemos, nós não olhamos todos os dias para um pássaro, para uma árvore, para uma nuvem, e vemos a glória de Deus em toda a sua criação, como ele diz lá em Romanos 1, que tudo que se pode ser conhecido de Deus está revelado na sua criação. Então, quando nós olhamos para a criação, nós vemos Deus e podemos nos alegrar, ver um pássaro cantando, ver uma árvore florescendo, e nós podemos já começar a imaginar a nossa herança, que será 1000 vezes melhor do que isso, será restaurado, né? Então a gente não se alegra nessas coisas, imaginando coisas que não foram prometidas para nós, imaginando coisas, às vezes até maiores do nosso pensamento, mas que não é a nossa herança verdadeira, tá, irmãos? Então é muito importante a gente aprender essas coisas, tá, irmãos? Não é somente conhecimento, né? Entendimento das coisas de Deus, não, é se aproximar mais do Pai, é o que o Bruno falou, se tornar cada dia mais a sua imagem e semelhança, a imagem do Filho de Deus. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Pode encerrar aí, Bruno, se nem o irmão tiver mais nada para acrescentar ou para perguntar. Liga o microfone. Liga o microfone, Bruno. Não. Ah, eu tô falando aqui. Pode, os irmãos tem algo a acrescentar para a gente? Alguma dúvida? Não, Margarete? Oi, irmão. Pode? Oi, irmão. Voltando lá na parte que o irmão explicou sobre o filho de José, né, Benjamim, ou Efraim e Manassés, e quando ele cruzou a mão, né, abençoando o mais novo, sendo que a bênção seria para o mais velho. Dá uma tipologia, né, que Deus fez conosco, né? Cruzou a mão, que seria abençoar o primogênito, Jesus Cristo, e abençoou nós. Glória a Deus, dá essa impressão, né?
Glória a Deus. Deus também cruzou a mão, né, nos abençoando, nós, e cruzando a mão, abençoando, né, em vez de abençoar o filho, que era primogênito dele, ele acabou abençoando nós como nação. Interessante, né? Profundo, irmão. Pois é profundo. Só experimenta. Eu vou usar na próxima live para fazer um experimentei. Amém. Mais algum irmão? Tem algo para acrescentar? Pergunta. Se não quiser falar, pode escrever, tá, irmãos? Não tem problema, não. Era só esse detalhe, irmão, que eu queria comentar com o irmão. O resto está muito bom, tudo bom. Deus abençoe. Deus. Amém. Oi. Acho que nenhum irmão tem dúvida mais, João. Então a gente vai encerrar por hoje. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois vendo o vídeo novamente, né? Os irmãos colocam lá no grupo, tá? E sim que possível a gente tenta esclarecer para os irmãos, talvez de uma outra forma, né? Que é muito, a gente sabe que é muita informação, né? E que os irmãos nesse espírito, né, de conhecer mais o Pai, que os irmãos possam meditar nisso dia e noite, irmãos, como diz a palavra, né, meditar na sua lei, na sua palavra dia e noite. Vai meditando nessas coisas, irmãos, que o Espírito Santo ele vai escrevendo no coração, tá? Então chega uma hora, a ideia amadurece, os irmãos têm o entendimento disso tudo e vai ser edificante, né, para todo mundo. Vai ser a igreja vai ser edificada, né? Isso é muito importante. Aí, se os irmãos, né, lembrarem ou tiverem alguma dúvida assistindo o vídeo, os irmãos colocam lá no grupo, né, do WhatsApp, aí a gente responde. Deus abençoe os irmãos. Vamos encerrar, Bruno. Para, irmão. Enrolei, mas saiu.